Olá, bom dia. Que bom estarmos reunidos novamente. Estamos aqui no canal Aprendiz do Evangelho. E antes de mais nada, vou pedir a você, se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificações. Chegamos a mais um capítulo do livro Os Mensageiros, através do nosso irmão Emmanuel, psicografado pelo querido Chico Xavier, tá? E eu peço que divulguem, ajudem a divulgar não só o meu canal, como outros canais que falam sobre a doutrina espírita, né? Porque, como já disse Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer à doutrina espírita é a sua divulgação. E por falar em divulgar a doutrina espírita, deixa eu adicionar ao palco aqui. Eu queria que vocês conhecessem, todas as quintas-feiras às 19 horas, temos o ensino básico do Espiritismo no Lar Espiritual Seara de José, na Evaristo da Veiga 266. Chegaremos nessa próxima quinta-feira à última aula do ano, mas em janeiro retornaremos com esse curso que já está no módulo 3, tá? É o último módulo, mas após o encerramento desse módulo, teremos possivelmente a abertura de uma nova turma, tá bom? Isso às 19 horas. Às 20 horas, eu venho colaborando, Já fizemos o Nosso Lar e agora estamos nos Os Mensageiros. Nessa quinta chegaremos ao capítulo 13, Também é a última do ano, mas retornaremos em janeiro do ano que vem. Eu vou informar a data certinha, tá bom? E às 20 horas, tá? Esse era o folder do capítulo 12, a palavra de Monteiro, mas na próxima quinta-feira, teremos o capítulo 13. E, após isso, nós participamos de um podcast, que já vamos para o 4º episódio desse podcast, tá? No dia 11 de dezembro, uma quinta-feira, às 21 horas, transmitido direto dos estúdios do Lar Espiritual Serra de José. Acredito que seja o único centro espírita que eu conheça que tem um estúdio para transmissão de podcasts, O podcast Despertando a Consciência, com a participação minha, do Silvio, do Newton Júnior, e contaremos como convidado com o Dr. Wilson Trindade, do Talpet, tá? Sigam, inclusive, nas redes sociais, no Instagram, Instituto Talpet. E o tema, a doença como caminho, lições do câncer. O câncer é castigo ou lição? Um ótimo tema, e eu convido a todos a participarem. Depois acompanhem as redes sociais do Aprendiz do Evangelho, que a gente vai colocar o link certinho do podcast, ou vocês procuram lá, como podcast Despertando Consciências, ou JM Vídeos no YouTube, tá bom? Dados os recados, como eu disse, se inscrevam em todos os canais que ajudam a divulgar a doutrina espírita. Assistam palestras, vídeos, congressos, por aí afora, tá bom? Bom, vamos ao que interessa ao nosso dia. Tá aqui, deixa eu colocar dessa forma que eu acho que isso, fica melhor assim. Chegamos ao capítulo 33, individualismo, tá? Eu faço a leitura e a gente vai conversando a respeito do capítulo. Em contato com os ideais da revelação nova, o homem, sentindo dilatar-se-lhe naturalmente a visão, começa a perceber com mais amplitude os problemas que o cercam. Aguça-lhe a sensibilidade, intensifica-se-lhe a capacidade de amar, converte-se-lhe o coração em profundo estuário espiritual em que todas as dores humanas encontram eco. Ou seja, conforme nós vamos nos encontrando com as palavras do Cristo, conforme nós vamos chegando mais próximo dos ideais do Cristo, você vai se sensibilizando, você vai amplificando a capacidade de amar, Você transforma o seu coração em um estuário, num enorme lago, num braço de mar, de amor ao próximo, onde as dores humanas encontram eco. Isso é muito bonito, Por isso mesmo, acentuam-se-lhe os sofrimentos,
de vez que as suas aspirações não surpreendem qualquer sintonia dos planos inferiores em que ainda respira. Ou seja, por que acentua os sofrimentos? Porque a gente começa a se condoer com o sofrimento dos outros. As nossas aspirações não entram mais em sintonia com planos inferiores, que a gente ainda respira, a gente está aqui na Terra, mas as nossas aspirações já vibram mais com o elevado, com o alto, então a gente se condói com o sofrimento dos outros. Desejaria o aprendiz acompanhar-se por todos aqueles que ama na caminhada para a vida superior. Entretanto, à medida que se adianta em conhecimento e se sutiliza em sensações, reconhece quase sempre que os amados se fazem dele mais distantes. Porque às vezes a gente, e não são raras vezes, você vai aprendendo, abraçando a doutrina, abraçando esse conhecimento que o Cristo nos trouxe, você vai entendendo mais a sua função enquanto encarnado, e às vezes as outras pessoas, as pessoas amadas, não acompanham esse teu raciocínio. E elas continuam sendo pessoas amadas, mas você acaba se distanciando delas, porque a forma delas pensarem, às vezes, já não coadunam com a sua forma de raciocínio. Como você pensa, como você vê a humanidade. Aqui é a companheira que persevera em rumos diferentes. Além, é o coração paternal que, por afetividade mal dirigida, dificulta a ascensão para a luz. Então você vê, que é isso que eu acabei de falar. Às vezes, e com quem nunca, principalmente as pessoas que trabalham em centros espíritas e têm funções em centros espíritas, como, por exemplo, doutrinadores, ou trabalham na seara, né, tipo, médiums mesmo, ou auxiliam de alguma forma nos trabalhos da casa espírita, quantas e quantas vezes a gente não ouviu falar, mais um pouco você põe uma cama lá, né? Você já não passa o dia todo lá, porque às vezes você tem tarefa segunda, terça, quarta, quinta, aparece uma tarefa no sábado para entregar quentinha, ou aparece uma tarefa de auxílio a doentes, e você se oferece porque você quer ajudar, né? Ontem era um filho a golpear-lhe as fibras mais íntimas, hoje é um amigo que deserta. Ou seja, antes você entendia que as pessoas que te faziam mal, principalmente os parentes mais próximos, era um golpe, era como se fosse uma traição. Hoje você, de repente, você começa a olhar como um amigo de caminhada, porque somos todos irmãos, estamos pais, estamos filhos, estamos maridos, estamos esposas, estamos primos, seja lá qual for a nossa colocação, mas no final somos todos irmãos, somos todos iguais e todos amigos, então você já começa a ver eles como um amigo que deserta, né, desse grande exército que o Cristo quer que nos tornamos, um exército do lado bom, um exército do amor, da caridade. Se o discípulo não se rende à perturbação e ao desânimo, gradativamente começa a compreender que está sozinho, em si mesmo, para aprender e ajudar, entendendo outro sim, que na boa vontade e no sacrifício adquire valores eternos para si próprio. E apesar de Cristo falarmos que temos que amar ao próximo, falar em fraternidade, e que precisamos do próximo para a evolução, porque é no contato com o próximo que a gente evolui, é no contato com o próximo que a gente pratica a caridade e a fraternidade, a evolução é individual. Eu não dependo dele para a minha melhora, eu dependo só de mim mesmo. Então você se vê sozinho na caminhada nesse sentido, porque você entende que só depende de você. Quanto mais cede a favor de todos, mais é compensado pela lei divina que o enriquece de força e alegria no grande silêncio. Ou seja, quanto mais você ajuda o próximo, mais você é ajudado. Na marcha diária, chega à conclusão de que o individualismo ajustado aos princípios inelutáveis do bem é a base do engrandecimento da coletividade. E pode parecer estranho, né?
Ao mesmo tempo que nós falamos em caridade e fraternidade para o próximo, em auxiliar o próximo, o texto fala em individualismo ajustado aos princípios inelutáveis do bem. Por quê? Porque depende, é isso que eu quero colocar, depende de cada um de nós. O bem que fazemos ao outro depende só de nós, é uma luta individual. A nossa evolução é uma luta individual. Eu não dependo da minha esposa para minha evolução e ela não depende de mim para a evolução dela. Nós caminhamos juntos, mas cada um no seu passo. Na marcha diária, chega à conclusão de que o individualismo, essa eu já li, né, ajustado ao princípio inelutável do bem, é a base do engrandecimento da coletividade. Ou seja, se cada um focar na sua evolução individual, em busca do bem, toda a coletividade ganha. Toda a coletividade ganha, porque aí a gente começa a criar uma egrégora de sentimentos positivos e eleva o planeta. Reconhece que o espírito foi criado para viver em comunhão com os semelhantes, que é a unidade de um todo em processo de aperfeiçoamento, e que não pode fugir, sem dano, à cooperação, mas, à maneira de árvore no reino vegetal, precisa crescer e auxiliar com eficiência para garantir a estabilidade do campo e fazer-se respeitável. Tudo isso que eu venho falando está nesse parágrafo. Você reconhece a cooperação com o próximo, mas entende a sua importância enquanto indivíduo. Ninguém vive só, mas chega sempre num momento para a alma que é imprescindível saber lutar em solidão para viver bem. Em alguns momentos você acaba se sentindo deslocado do mundo. Você já não vê certas necessidades que outros veem em certas situações, né? Isso acaba se tornando meio te leva a uma solitude, né? Você se sente sozinho no mundo. Mas é normal, porque você acaba vendo que você pensa diferente. Você pensa na evolução do todo, a partir da sua própria evolução. E aí você vê que não compensa mais ficar brigando por causa de política, ou por causa de futebol, ou por causa de, sei lá, de situações do dia a dia que não levam a nada. A briga de trânsito não leva a nada, né? Para valorizar o celeiro e enriquecer a mesa, a semente descansa entre milhões de outras que com ela se identificam. Todavia, quando chamada a produzir com a vida para o conforto geral, deve aprender a estar isolada no seio frio da terra, desvencilhando-se dos envoltórios inferiores, como se estivesse reduzida a lodo e morte, a fim de estender novos ramos e elevar-se para o sol. Nossa, é muito linda essa descrição de Emmanuel, como se nós fôssemos... Jesus falou, né? Vocês são deuses, podeis fazer isso e muito mais, se tiveres a fé de um grão de mostarda. E aí? Cada um de nós é um grão de mostarda. Que podemos estar juntos num cesto de grãos de mostarda, mas na hora que somos plantados, estamos sozinhos no frio da terra. E quando crescemos em direção ao sol, ou seja, em direção a esse ideal crístico, nos tornamos uma árvore maravilhosa, linda, grande. Sem o indivíduo forte e sábio, a multidão agitar-se-á sempre entre a ignorância e a miséria. Esforço e melhoria da unidade para o progresso e sublimação do todo é uma lei. A navegação a vapor atualmente é patrimônio geral, mas devemos-la ao trabalho de Fulton. Ou seja, na época do livro, né, ele falava da navegação a vapor, facilitava todos, mas foi trabalho de um homem. A imprensa de hoje é força direcional pela primeira ordem. Contudo, não podemos olvidar o devotamento de Gutenberg, que lhe amparou os passos iniciantes. Se não fosse Gutenberg, também isolado. Quantas e quantas vezes nós fazemos um trabalho de formiguinha, só nós, só ni. A gente faz, a gente luta, a gente briga atrás daquele ideal do bem, claro, e de repente faz um bem para uma coletividade.
Temos exemplos de Divaldo Franco, por exemplo, que sozinho começou um local, né, que agregava, que ajudava crianças e hoje se tornou enorme. A luz elétrica nos dias que passam é questão resolvida. No entanto, a Edison coube a honra de sofrer para que semelhante bênção desintegrasse as noites do mundo. O que seria de Thomas Edison? A luta de Thomas Edison para descobrir a energia elétrica. A locomotiva agora é máquina vulgar, mas no princípio dela temos a dedicação de Stephenson. Na Terra surgirá Newton, invariável, à frente de todos e com os conhecimentos alusivos à gravitação universal, e o nome de Marconi jamais será apagado na base das comunicações sem fios. Para quem não sabe, Marconi inventou, né, a comunicação, o telefone, né, e Newton a lei geral da gravidade. Cada flor irradia perfume característico, cada estrela possui brilho próprio, mas uma flor tem o perfume característico, mas quando você olha um jardim, torna um jardim lindo. Cada estrela possui um brilho próprio, mas quando você olha para o céu estrelado, se torna um grupo de estrelas se torna algo belo. Cada um de nós é portador de determinada missão, com M minúsculo, lembra? Eu já falei em outros vídeos, né? Que cada um de nós temos uma missão. A maioria de nós missão com M minúsculo, alguns com missão M maiúsculo. Como Cristo, Buda, Chico, Divaldo e outros tantos. O Espiritismo, confirmando o Evangelho, vem amparar os homens e convidar o homem a aprimorar-se e engrandecer-se, consoante a sabedoria da lei que determina a cada um segundo as suas obras. Eu acho que esse texto todo explicou bem, né, a cada um segundo as suas obras. Porque se fizermos o bem, se fizermos tudo o que tiver ao nosso alcance para auxiliar o próximo, quem está sendo auxiliado, além do próximo? A nós mesmos. A nossa caminhada se tornará mais frutífera. Vou fazer uma síntese do capítulo para encerrar. A expansão espiritual aumenta a sensibilidade e também os sofrimentos, porque o aprendiz já não encontra sintonia com os níveis inferiores que ainda o rodeiam. Perfeito, né? Você já não se coaduna com certas situações. Na caminhada evolutiva, muitas vezes, há afastamentos de pessoas queridas, exigindo esforço, renúncia e capacidade de seguir adiante em solidão. O individualismo orientado pelo bem é necessário. Cada espírito precisa fortalecer-se interiormente para contribuir de forma verdadeira com a coletividade. Perfeito esse item, né? Porque fortalecendo-se interiormente para contribuir de forma verdadeira com a coletividade. Muito, muito bonito isso. Assim como a semente precisa isolar-se para germinar, o indivíduo deve crescer para servir. O progresso humano sempre nasceu do esforço individual. Aí eu coloco os exemplos como Edison, Gutenberg e outros ilustram isso. Cada ser possui missão própria e o Espiritismo reafirma a lei, a cada um segundo as suas obras. Eu acho que podemos encerrar só com essa frase, a cada um segundo as suas obras, que era o que Cristo queria dizer. Que nós caminhemos cada um pela nossa evolução, de forma isolada, mas buscando a evolução também do coletivo. E eu fiz pedi à inteligência artificial que fizesse esse pequeno desenho que para facilitar, né? E como eu disse, para quem quiser é só mandar um e-mail para mim que eu mando essas artes, né, para vocês. Então tá lá, individualismo, né? Deixa eu ampliar a tela para mim aqui. O individualismo, a expansão espiritual aumenta a sensibilidade, mas também o sofrimento. A evolução, muitas vezes, ao afastamento de pessoas queridas. Individualismo é orientado pelo bem é necessário, então, individualismo orientado pelo bem. No progresso, ele dá os exemplos de Edison, Gutenberg e outros que individualmente fizeram algo que
melhorou o planeta inteiro, a humanidade inteira. E para encerrar, a cada um conforme as suas obras. Eu quero agradecer a todos pela companhia. Mais uma vez o vídeo acaba extenso demais, mas eu me empolgo com esse livro, né, com essas explicações do Emmanuel. E peço mais uma vez a quem puder que se inscreva, deixe o like, ative o sininho de notificação, que auxilia muito, porque faz o YouTube entender que a gente traz um conteúdo interessante, né, dentro da medida do possível e dos meus conhecimentos, porque aqui eu estou mais para aprender do que para, talvez, colocar como alguém que está ensinando alguém. Quem sou eu? Tá bom? Um abraço a todos, até a próxima. Fiquem com Deus.